Acompanhe agora as emoções do capítulo 34 de Abismo de Paixão. Florência conta para Guido que o seu cartão de crédito foi recusado. Ela recebe uma ligação e a ignora. Guido estranha. Florência relata pro pai que não quer falar com Henrique. O empresário aconselha a filha. Guido sugere que Florência converse com Henrique. Ela não dá caso ao parente. Paloma conta para Edmundo que Augusto quer vê-lo. O médico recebe o agricultor. Paloma segue aconselhando Edmundo. Ela se retira. Augusto e Edmundo conversam sobre Carmen. O ciumento insinua que o doutor não está cuidando bem da vilã. Edmundo mantém a versão de Carmen para Augusto. Ele se desculpa com o agricultor. Edmundo conta para Augusto que largou Betânia. Henrique e Sabrina conversam. Ele volta a pedir favores para a irmã. Eles discutem. Sabrina conta pro irmão que Edmundo tem uma relação com Paloma. Henrique não acredita na irmã. Uma jovem surge no salão. Henrique segura Sabrina. Ela joga na cara do garotão que Florência o detesta. Elisa chega em casa e agarra Dolores. Ela expõe a sua felicidade para a protetora. Elas elogiam Damião. Dolores sugere que Elisa fale com Augusto. A mocinha continua nervosa. Elisa ressalta para Dolores que ninguém atrapalhará a sua felicidade. Carmen aparece. Elisa e Dolores despistam a megera. Carmen não consegue arrancar informações da funcionária. Lupe reza. Damião assusta o tio. O bonitão conta pro parente que se acertou com Elisa. Gael escuta a conversa. Lupe abraça Damião. Gael afronta terceiros. Ele fala para Lupe que querem vê-lo no hospital. Os cavalheiros sentem pena do valentão. Lupe despreocupa Damião. Ambos desejam que Gael fique com uma boa moça. Almerinda visita Betânia. A viúva se desculpa com a amiga. Betânia faz as pazes com Almerinda. A amarga relata para a fofoqueira que Elisa destruiu o noivado de Damião. Elas detonam a fazendeira. Almerinda sugere que Betânia volte a difamar Elisa. A mexeriqueira revela para a amiga que Paloma é amante de Edmundo. A viúva reage surpresa com a notícia. Betânia e Almerinda tramam contra as mocinhas. Ramiro conta para Ingrid que Kênia fugiu. Ela segue estressada. Ingrid chora. Ramiro relata para a cobra que já resolveu o problema da casa. Ela o evita. Gael visita Kênia. Ela tenta agradar o esquentado. Gael insinua para Kênia que não quer a ajuda dela. Ele sugere que a Sonsa esqueça as terras de Elisa. Gael faz uma proposta para Kênia. Ramiro presenteia Ingrid. Ela fica encantada. Ingrid admira a sua nova joia. Ramiro paparica a cobra. Ingrid também agrada o galego. Ramiro afirma para a cobra que é capaz de tudo por ela. O vilão deseja que o filho de Ingrid assuma o comando da processadora. Lupe vai atrás de Gael e o vê com uma mala. O valentão abraça o protetor. Gael conta para Lupe que deixará o povoado. Ele fica muito triste. Gael revela para Lupe que montará um negócio com Kênia. O padre segue arrasado. Gael afirma para Lupe que já não suporta sofrer. Ambos dialogam sobre Elisa. Lupe sugere que Gael não haja de forma precipitada. O sacerdote desfaz a mala do protegido. Gael informa a Lupe que não pode ficar perto de Elisa. Eles divergem sobre a situação. Lupe exige que Gael siga na cidade. O pároco relembra ao protegido que ele trabalha com Augusto. O filho de Ingrid não muda a sua decisão. Lupe fica aos prantos. Gael esclarece pro protetor que quer refazer a sua vida. Lupe insinua pro valentão que não confia em Kênia. O esquentado despista o padre. Gael afirma para Lupe que gosta da companhia de Kênia. Elisa se arruma. Carmen a perturba. Elisa afirma para a tia que não quer saber de Paulo. A megera relata para a sobrinha que o garanhão deseja conquistá-la. Elisa enrola a parente. Carmen percebe que a fazendeira está seduzindo Damião. A víbora amedronta a sobrinha. Elisa deixa Carmen sozinha. Almerinda procura o filho. Eles conversam sobre Florência.
A viúva insinua que o bonitão distratou a loira. Damião segue atormentado com as broncas de Almerinda. A amarga continua defendendo Florência. Damião informa a mãe que nunca seria feliz com a fresca. O dono da processadora conta para a viúva que vai atrás de Lúcio. Almerinda segue irritadíssima. Paulo escreve uma carta. Ramiro o procura. O sem-vergonha inventa pro galego que estava escrevendo para a Quênia. Ramiro descobre que a sonsa perdeu o filho. O vilão sugere que Paulo mande um buquê de flores para a Quênia. Ramiro faz de tudo para conseguir o endereço da sonsa, sem sucesso. Augusto pensa em Quênia. Carmen procura o marido. Eles se alfinetam. Augusto ressalta que Carmen mudou muito. Ela fala pro parceiro que é infeliz. Eles conversam sobre o passado. Carmen debocha de Augusto. O agricultor revela para a parceira que procurou Edmundo. Carmen fica nervosa. A megera se alivia ao perceber que Edmundo não a delatou. Ela descobre que o doutor está se separando de Betânia. Augusto comenta com Carmen que Edmundo estava desconcertado. Ele deduz que o médico tem uma amante. Carmen teme que Augusto seja infiel. Ele também indaga a parceira. Carmen banca a vítima diante de Augusto. Ele gargalha. Carmen insinua para Augusto que causa desejo nos demais. O ciumento relata para a companheira que é capaz de matá-la. Edmundo volta a conversar com Paloma. Ela agradece a ajuda dele. Eles conversam sobre Augusto. Henrique aparece no consultório. Edmundo exige que o filho não ataque Paloma. O garotão acalma o pai. Edmundo e Henrique saem juntos. Elisa visita Lúcio. Ela conta pro padrinho que aceitou a proposta de Damião. Ele celebra. Damião também chega na residência. Lúcio percebe que os pombinhos estão namorando. Elisa e Damião continuam felizes. Lúcio pensa nas palavras de Augusto. Elisa estranha a postura do padrinho. Lúcio insinua para a afilhada que ela terá que enfrentar várias barreiras para lutar por seu amor. Os pombinhos esclarecem pro velhinho que farão de tudo para serem felizes. Eles trocam juras de amor. Lúcio se retira. Paulo procura Horácio. O sem-vergonha pede um favor pro baixinho. Horácio aceita ajudar Paulo. O garanhão pede pro baixinho entregar uma carta para Carmen. Paulo dá novas orientações para Horácio. Edmundo garante para Henrique que não tem nenhuma relação com Paloma. O garotão acredita no pai. Edmundo informa a Henrique que já terminou com a amante. O garotão sente pena do pai. Edmundo confessa para Henrique que sempre teve sérios problemas de comunicação com Betânia. O doutor admite pro filho que ainda não sabe o que fazer. Henrique apoia Edmundo e o emociona. O médico percebe que o filho está amadurecendo. Ramona conta para Paloma que recebeu a visita de Lupe. A morena admite para a avó que entrou em quarto. Ramona não entende nada. Paloma revela para a avó que invadiu o dormitório de Gael. A curandeira agride a neta. Ramona humilha Paloma. A morena cala a avó. Ramona ressalta que Paloma está agindo como uma qualquer. Ela ameaça a neta. Paloma chora. Ramona alega que não educou bem a morena. Lúcio encontra Lupe. O padre conta pro amigo que Gael está prestes a partir. Lupe desabafa com Lúcio. O sacerdote fala pro colega que vê Gael como um filho. Lúcio consola Lupe. O velhinho insinua pro pároco que o namoro dos pombinhos não irá prosperar. Lupe não entende o comentário de Lúcio. O idoso sugere que o sacerdote reze pelos jovens. Lupe continua assustado. Lúcio coloca ideias na cabeça do amigo. Elisa não encontra o padrinho. Damião segue beijando a amada. Elisa fala pro amado que precisa ir embora. Ele deseja acompanhá-la. Elisa relata para Damião que eles não podem ser vistos. Ele volta a se declarar para a parceira. Ela o seduz novamente. Gael os vê. Elisa afirma pro bonitão que não quer magoar o amigo. Damião admite para a amada que também se sente culpado. Elisa dá adeus pro namorado. Gael segue atento. Ingrid conta para Ramiro que quer sair. Eles flertam.
Ela fala pro vilão que não gosta de ficar trancada. Ramiro informa a Ingrid que Kenya segue sumida. O vilão propõe à cobra que eles não guardem mais segredos. Ramiro afirma para Ingrid que ambos podem preparar uma festinha dentro de casa. Ele sai. Gael informa a Kenya que já contou os seus planos para Lupe. A sonsa percebe que o valentão não quer se afastar do protetor. Gael afirma para Kenya que vê Lupe como um pai. A sonsa paparica o esquentado. Kenya confessa para Gael que viveu em um lar sem amor. Ela relata a história da sua vida pro valentão. Kenya afirma para Gael que eles podem ser uma família. O esquentado pensa que a sonsa quer seduzi-lo. Gael informa a Kenya que não deseja começar uma relação com ela. A sonsa se assusta. Gael continua confuso. Kenya revela pro valentão que também é filha de Ingrid. Ele fica atônito com a revelação. Kenya conta para Gael que eles são irmãos. Horácio vai à fazenda e encontra Carmen. Ela relembra que o baixinho matou Branca. Horácio entrega a carta de Paulo para Carmen. Ela lê o bilhete e fica contente. Augusto chega na propriedade. Ele pega a esposa no pulo. Augusto toma a carta das mãos de Carmen. Ele também lê o bilhete. Augusto exige uma explicação de Carmen. Augusto continua encurralando Carmen. Ela inventa para ele que a carta é para Elisa. Augusto cai na armação de Carmen. A vilã insinua para o marido que Paulo segue atrás de Elisa. Ele não acredita. Carmen relata para Augusto que Damião e Elisa também podem ter uma relação. O agricultor decide procurar a filha. Gael despreza Kenya e ressalta que ela também mentiu. A sonsa pede perdão pro irmão. Kenya assegura para Gael que Ingrid não presta. Ele expõe a sua fúria para a irmã. Kenya afirma para Gael que quer apoiá-lo. Ele exige saber quem é o seu pai. Kenya não consegue ajudar Gael. O valentão informa a parente que irá embora sozinho. Kenya corre atrás de Gael. Ela ressalta pro esquentado que não quer magoá-lo. Gael deixa Kenya falando sozinha. Ela grita muito. Ramiro descobre o paradeiro de Kenya. Dolores e Horácio se encontram na praça. A governanta pede pro baixinho acompanhá-la, mas ele não aceita. Horácio volta a convidar Dolores para sair. A governanta segue chateada com o baixinho. Elisa aborda Dolores. Ela percebe que a governanta gosta de Horácio. Elisa expõe a sua felicidade para Dolores. Elas decidem voltar para a fazenda. Antônia conta para Paulo que ele tem uma ligação. Almerinda questiona a empregada. Antônia preocupa a patroa. Carmen pede um favor para Paulo. Ela exige que ele acuse Elisa. Almerinda vai atrás de Paulo. Ele despista a viúva. Augusto invade a casa de Lúcio. O idoso fica nervoso. Augusto crê que Elisa mentiu. Lúcio desmente o ciumento. O velhinho sugere que o agricultor confie na filha. Augusto entrega a carta de Paulo para Lúcio. O ciumento volta a assegurar para o idoso que Elisa é uma qualquer. Lúcio tenta controlar Augusto, mas não consegue. Eles discutem. Lúcio dá um basta em Augusto. O ciumento vai embora. Ramiro volta para Casa Azul e conta para Ingrid que encontrou Kenya. Malu comenta com Damião que a cobra segue desaparecida. O bonitão acalma a funcionária. Malu conta para Damião que Ingrid deixou o hotel do povoado. Ambos estranham a situação. Damião tem uma ideia. Malu se despede do chefe. Almerinda faz perguntas pro filho. Ele conta para a mãe que Ingrid sumiu. A Amarga segue aliviada. Damião deseja que Ingrid esteja bem. Almerinda alfineta o filho. Ele não dá caso à mãe. Augusto volta para a fazenda. Carmen conta pro marido que Elisa já está na propriedade. A megera proíbe o parceiro de falar com a filha. Augusto não entende a postura de Carmen. Ela segue aconselhando o companheiro. Augusto recua em sua postura. No dia seguinte, Damião procura Lupe. Ele fala pro tio que quer encontrar Ingrid. O sacerdote deseja que a cobra tenha deixado o povoado. Damião continua questionando Lupe. Gael aparece e o evita.
Damião vai embora. Lupe discute com o protegido. Ele conta pro valentão que Ingrid está desaparecida. Gael confessa para Lupe que não se preocupa com a mãe. Ele segue esclarecendo pro protetor que deixará o povoado. Lupe comenta com Gael que quer conversar com Quênia. O esquentado relata pro padre que a sonsa também não vale nada. Ramiro invade a casa de Quênia e a tortura. Augusto vai à fazenda de Almerinda. Ele mostra a carta pra viúva. Augusto perturba Almerinda. Ela fala para ele que a letra do bilhete não é de Damião. Eles planejam investigar Paulo. Almerinda aceita ajudar Augusto. Elisa procura Paloma. A morena conta pra amiga que foi agredida por Ramona. Elisa sugere que Paloma entenda a avó. A morena segue desolada. Elisa tenta consolar a amiga. Ambas dialogam. Elisa revela pra Paloma que já é namorada de Damião. A morena chora. Ela relata pra colega que nunca será feliz. Elisa desconhece Paloma. A morena desabafa com a fazendeira. Almerinda confronta Paulo. Ele inventa pra viúva que mandou a carta para Elisa. Eles seguem discutindo. Paulo insinua pra Almerinda que teve relações com Elisa. A amarga continua repreendendo o garanhão. Paulo alega pra Almerinda que está apaixonado por Elisa. Ramona procura Lupe. Eles conversam sobre Paloma e Gael. Lupe ressalta pra Ramona que a morena é uma boa moça. A curandeira insinua pro sacerdote que é uma péssima avó. Lupe afirma pra Ramona que Paloma está suscetível a erros. A curandeira continua estressada. Lupe sugere que Ramona se reconcilie com Paloma. A curandeira teme que a morena termine como a mãe. Lupe revela pra Ramona que Gael deixará o povoado. O valentão informa a Augusto que largará o trabalho. O agricultor reage surpreso. Gael afirma para Augusto que não quer mais morar no interior. O esquentado admite pro ciumento que deseja se afastar de Elisa. Augusto lamenta a situação do funcionário. Eles trocam elogios. Gael abraça Augusto. Ambos se despedem. Graças a Ramiro, Quênia e Ingrid se reencontram. A cobra provoca a filha. Damião fala com Braulio. Eles começam a ajudar Elisa. Braulio teme que Almerinda e Ramiro descubram os planos de Damião. O fortão tranquiliza o funcionário. Braulio deseja que Damião seja feliz. Eles sorriem. Carmen conta para Augusto que querem vê-lo. Almerinda e Paulo aparecem. A viúva confirma pro agricultor que o garanhão mandou a carta para Elisa. Augusto briga com Paulo. O sem-vergonha inventa pro ciumento que transou com Elisa. Almerinda conta para Augusto que Paulo está disposto a casar com a fazendeira. O agricultor desconhece a amarga. Almerinda defende o irmão de Guido. Ela insinua para Augusto que Paulo pode fazer Elisa feliz. Carmen fala pro marido que está de acordo com Almerinda. Augusto não sabe o que fazer. Almerinda coloca ideias na cabeça do agricultor. Ela e Paulo saem da fazenda. Carmen continua assustada. Augusto volta a ignorar a esposa. Dolores escuta a conversa. Almerinda exige que Paulo a obedeça. Ele relembra a viúva que ela não manda em sua vida. Eles divergem sobre a situação. Almerinda afirma para Paulo que só faz o que a convém. Ingrid exige uma explicação de Quênia. Ela inventa para a mãe que não roubou o cheque. Ingrid segue brigando com Quênia. Elas se enfrentam. Ingrid pede para Quênia devolver o dinheiro. Ramiro surge com a mala da sonsa. Ele a desmascara. Ingrid agride a filha. Quênia permite que a cobra fique com a grana. Ramiro não deixa a sonsa ir embora. Ele ressalta que Quênia também terá que ficar na Casa Azul. Gael procura Lúcio. Eles admiram o trabalho dos demais. Gael entrega um orçamento para Lúcio. O esquentado relata pro idoso que chegou a hora da despedida. Lúcio sente pena de Gael. O valentão informa ao velhinho que Damião sempre ajudará Elisa. Gael e Lúcio pensam no futuro. O esquentado comove o idoso. Gael sobe em seu cavalo. Lúcio acena pro valentão. Elisa aparece na fazenda. Dolores tenta fofocar com a protegida.
Carmen impede. Dolores discute com a patroa, mas volta a ser hostilizada. Augusto afirma para Elisa que agirá pelo bem dela. Ela segue confusa. Elisa esclarece para Augusto que não teve nada com Paulo. A mocinha enfrenta o pai. Carmen os escuta. Augusto perde a paciência com Elisa. O ciumento exige que a filha case com Paulo. Elisa fala umas verdades pro pai. Eles seguem aos berros. Augusto afirma para Elisa que tudo a condena. Ela lê a carta. Elisa passa por cima das ordens de Augusto. Ele insinua que a filha é uma perdida. Elisa informa a Augusto que não é uma mercadoria. O ciumento relata para a mocinha que Gael irá embora por causa dela. Elisa declara guerra a Augusto. Ele tortura a filha. Carmen provoca a sobrinha. Elisa revela para os parentes que Paulo engravidou Kênia. Eles reagem surpresos com a notícia. Elisa cala Augusto e Carmen. A fazendeira revela aos familiares que está apaixonada por Damião. Augusto quase tem um troço. Elisa desafia o pai a matá-la. Kênia cede às vontades de Ingrid. A cobra segue assustando a filha. Ingrid ordena que Kênia vá para o quarto. Ramiro gargalha. Betânia começa a difamar Paloma. Henrique a flagra. Ele confronta a mãe. Henrique se preocupa com a reputação de Paloma. Betânia dá um sermão no filho. Henrique afirma para a mãe que não tomará partido na discussão. Almerinda liga para a fofoqueira. Elas fofocam. Paloma e Ramona comem. A morena sofre com o silêncio da avó. Paloma pede perdão para Ramona. A curandeira perdoa a neta. Paloma abraça a Ramona. A curandeira aconselha a neta. Paloma estranha os comentários de Ramona. Elas seguem se agarrando. Elisa desabafa com Dolores. A governanta amaldiçoa Almerinda. Dolores supõe que a viúva já descobriu que Elisa e Damião têm uma relação. A governanta sugere que a mocinha converse com o pretendente. Elisa fala para Dolores que confia no amor de Damião. Elas detonam Augusto. Dolores levanta o ânimo de Elisa. A fazendeira relata para a protetora que quer conversar com Gael. Lupe não consegue mudar a decisão do protegido. Eles seguem tristes. Lupe sugere que Gael procure Ingrid. O esquentado volta a relatar pro padre que a cobra não significa nada para ele. Lupe dá uma bronca em Gael. O sacerdote sugere que o protegido aborde Ramiro. Lupe faz Gael refletir. Ingrid e Ramiro conversam. A cobra comenta com o galego que não gosta de Kênia. Ramiro conta para Ingrid que até Damião está atrás dela. Ela fica calada. Ramiro percebe que Ingrid não é confiável. Ele deseja encontrar o filho da cobra. Kênia surge e apavora a mãe. A sonsa deixa Ramiro atônito. Kênia propõe um trato ao vilão. Betânia visita Almerinda. Damião escuta a conversa das fofoqueiras. Elas seguem falando sobre Paulo e Elisa. Damião confronta a mãe. Almerinda conta pro filho que Paulo vai casar com Elisa. Damião não acredita em Almerinda. A viúva insinua pro filho que Paulo transou com Elisa. Damião continua desmentindo a mãe. Almerinda pede ajuda de Betânia. A fofoqueira também tenta enganar o bonitão. Damião desdenha da situação. Betânia inventa pro Fortão que Edmundo mentiu sobre a suposta virgindade de Elisa. As mexeriqueiras colocam ideias na cabeça do bonitão. Betânia atormenta Damião. Almerinda tortura o filho. Damião cala as vilãs. Elas seguem tramando contra Elisa. Almerinda agradece a ajuda de Betânia. Paulo e Carmen, disfarçada, se encontram. Eles flertam. Carmen deseja recompensar Paulo. Ele continua estressado. Paulo reclama por Carmen ter apoiado Almerinda. Ele afirma para a amante que não quer nada com Elisa. Carmen despreocupa Paulo. Ela fala para ele que o objetivo do plano é difamar Elisa. A vilã deseja que Damião esqueça a fazendeira. Paulo agarra Carmen. Damião vai à fazenda e fala com Dolores. Ele descobre que Elisa está com Gael. O Fortão sai atrás da amada. Ramiro faz um acordo com Kênia.
A sonsa afronta Ingrid. A cobra pede para a filha não contar a verdade para o galego. Kenya deseja recuperar o cheque. Ingrid empurra e derruba a sonsa. Elas saem no tapa. Kenya expõe o seu desprezo para Ingrid. A cobra atinge a filha, que perde os sentidos e desmaia. Ingrid pede ajuda de Ramiro. Elisa visita Gael. Ela pergunta ao amigo se ele vai embora. O valentão confirma. Lupe deixa os jovens a sós. Gael tenta evitar Elisa. Ela exige uma explicação dele. O esquentado admite para a amiga que partirá para não vê-la com Damião. Elisa continua chateada. Gael a despreocupa. Elisa afirma pro valentão que Paloma ficará arrasada. Gael relata para a amiga que não gosta da morena. O esquentado deseja que Elisa seja feliz. Ele decide beijar a mocinha. Gael beija Elisa. Damião os vê. O bonitão despreza a namorada. Damião grita com Gael. Eles berram muito. Gael defende Elisa. Damião ameaça os jovens. O fortão também chama a fazendeira de qualquer, insinuando que todos estão certos sobre ela. Gael fica revoltado. Elisa enfrenta Damião. Ele segue desesperado. Damião humilha a namorada. Elisa sugere que o bonitão pense o que quiser. Ela fala para os bonitões que nunca mais quer vê-los, pois nenhum deles presta. Damião e Gael se agridem. Lupe intervém. Gael sai. Lupe segue nervoso. Gael corre atrás de Elisa. Ela inventa pro valentão que está bem. Elisa humilha Gael. Ele ressalta que precisava beijá-la. Elisa afirma para Gael que não confia em ninguém. Lupe dá um sermão em Damião. Ele admite pro tio que desconfia dos rumores sobre Elisa. Lupe esclarece para Damião que a mocinha é uma moça boa. O bonitão cospe fogo. Lupe afirma para Damião que ele não merece o amor de Elisa. O fortão admite pro tio que é bastante ciumento. Lupe volta a aconselhar Damião. Gael informa ao amigo que beijou Elisa apenas para se despedir dela. Damião encara o colega e sai. Ingrid teme que Kenya a delate. Ramiro deseja levar a sonsa pro hospital. O vilão insinua que a cobra é uma péssima mãe. Ramiro e Ingrid discutem. Ele deseja desmascarar a cobra. Carmen gosta dos elogios de Paulo. Ele se declara para ela. Eles conversam sobre Kenya. Paulo insinua para Carmen que está se apaixonando por ela. A megera gargalha. Carmen relembra a Paulo que é casada. Ele ressalta que a víbora não ama Augusto. Carmen desmente Paulo. Ela informa ao amante que não quer falar sobre o marido. Carmen deseja ir embora. Ramiro leva Kenya pro hospital. Ele a deixa sozinha e pede ajuda. Ela foge. Kenya corre pelo povoado. Edmundo e Augusto se encontram no bar. O agricultor desabafa com um amigo. Augusto deseja que Edmundo reate com a esposa. O médico relata pro ciumento que o seu casamento não tem mais solução. Edmundo admite para Augusto que teve uma amante. O agricultor compreende o amigo. Augusto confessa para Edmundo que nunca enganou Carmen, mas admite que não consegue esquecer uma garota. O doutor aconselha o pai de Elisa. Augusto afirma para Edmundo que não pode trair Carmen. Ele ressalta pro colega que transformou a vida da víbora em um inferno. Augusto informa Edmundo que é muito infeliz. Ele critica Elisa. Edmundo defende a mocinha. Eles divergem sobre a situação. Edmundo insinua que Augusto também não foi um bom pai. O ciumento se cala. Edmundo afirma para Augusto que Elisa precisa de apoio. Ele faz o agricultor refletir. Elisa volta para a fazenda. Dolores tenta conversar com a protegida. Elisa entra em seu quarto arrasada. Dolores auxilia a mocinha. Elisa desabafa com a protetora. Ela conta para Dolores que foi ofendida por Damião. A governanta agarra Elisa. A fazendeira não se conforma com a sua situação. Dolores afirma para a mocinha que sempre irá defendê-la. Damião volta para casa e briga com Almerinda. Ela tenta apoiar o filho.
Damião insinua que Almerinda só sabe envenenar a mente dos demais. Augusto sai do bar. Kênia pede ajuda. Augusto ampara Sonsa. Ele percebe que Kênia está ferida. Ramiro conta para Ingrid que a Sonsa fugiu. Paulo planeja levar Carmen para casa, mas ela não permite. A vilã volta a se disfarçar. Paulo deseja ter outros encontros com Carmen. Ela o despista. Carmen pede para Paulo não voltar a escrever cartinhas de amor. Ela dá novas ordens pro amante. Paulo supõe que está sendo usado por Carmen. Ela debocha do amante. Carmen seduz Paulo. Eles voltam a se agarrar. Damião pensa em Paulo e Elisa. Ele relembra todas as intrigas que fizeram contra a mocinha. Damião não sabe o que pensar. Ele teme que Elisa tenha algo com Gael. Damião segue eufórico. Elisa pensa no amado. Ela continua chorando. Elisa relembra o seu primeiro beijo com Damião. Ela também recorda as declarações do pretendente. Elisa não consegue esquecer Damião. Ela fala sozinha. A sobrinha de Carmen chora sem parar. Gael não consegue dormir. Lupe conversa com o protegido. O padre supõe que o valentão está com a consciência pesada. Gael tenta enganar Lupe. Ele afirma pro protetor que Damião deve confiar em Elisa. Eles seguem brigando. Lupe responsabiliza Gael pela discussão dos pombinhos. Ele ressalta que o esquentado se aproveitou de Elisa. Gael esclarece para Lupe que abriu o jogo com Damião. Ele alega pro pároco que também foi traído pelos amigos. Lupe joga na cara de Gael que Elisa nunca gostou dele. O valentão admite pro sacerdote que está em uma sinuca de bico. Lupe sugere que Gael permaneça no povoado. Ele exige que o protegido faça algo para que Damião e Elisa se reconciliem. Lupe volta a sugerir que Gael procure Ingrid. O esquentado afirma pro protetor que a cobra pode continuar desaparecida. O pai de Elisa leva a Sonsa para casa alugada. Augusto cuida de Kênia. Eles conversam. Ela inventa para ele que foi atacada por um desconhecido. Augusto teme que Kênia tenha sido atingida por Paulo. Ela o enrola. Augusto conta para Kênia que Paulo quer casar com Elisa. A Sonsa exige que o ciumento defenda a filha. Augusto deseja ir embora, mas Kênia impede. Eles flertam. Carmen volta para casa. Dolores a assusta. Ela interroga a patroa. Carmen afirma para Dolores que não deve satisfações a ela. A governanta revela para a vilã que Augusto não está na fazenda. Dolores atormenta Carmen. Elas trocam xingamentos. Dolores desafia Carmen. A governanta declara guerra à patroa. Dolores exige que Carmen deixe Elisa em paz, ou do contrário irá delátá-la. Damião espera Paulo. O garanhão aparece. Damião interroga Paulo. O sem-vergonha volta a inventar pro bonitão que fez amor com Elisa. Damião encurrala Paulo. Eles trocam ameaças. Damião exige que Paulo fale a verdade. O garanhão admite pro fortão que nunca teve nada com Elisa. Damião chacoalha Paulo. Ele ameaça colocar o sem-vergonha na cadeia. Damião amedronta Paulo. Ele o detona. Augusto vela o sono de Kênia. Ele a acaricia. Augusto deixa Kênia sozinha. Carmen espera o marido, que não aparece. Augusto fecha a janela da casa de Kênia. Ele deita no sofá. No dia seguinte, Elisa acorda. Dolores tenta animar a protegida. Elisa segue aos prantos. Dolores fala pra mocinha que irá paparícala. Ela faz de tudo para amparar Elisa. A fazendeira conta pra protetora que teve uma péssima noite. Dolores volta a sentir pena de Elisa. A mocinha relata pra governanta que nunca mais levantará da cama. Dolores sugere que Elisa não sofra por Damião. Carmen invade o quarto da sobrinha e comunica às damas que Augusto não dormiu em casa. Kênia acorda o agricultor. Ela planeja alimentá-lo. Augusto deseja levar Kênia pro hospital. Ela o despreocupa. Lupe e Gael continuam dialogando. O sacerdote volta a exigir que o protegido fale com Damião. Eles não chegam a um acordo.
Gael afirma para Lupe que Damião é um mimado. Ele deseja que o bonitão deixe Elisa em paz. Lupe sugere que Gael também se desculpe com a mocinha. O esquentado recua. Lupe admite para Gael que está preocupado com Ingrid. O valentão afirma pro protetor que vive melhor sem a mãe. Lupe volta a ficar confuso. Gael conta pro padre que Ingrid também é mãe de Kênia.